Olá! Na nossa aula de hoje, iremos conversar sobre as compras governamentais. As compras governamentais, mais especificamente do estado de Minas Gerais. Qual que é o nosso objetivo com essa aula de hoje? É conhecer e compreender os conceitos de planejamento de compras, gestão estratégica de suprimentos e compras públicas sustentáveis. Para tanto, nós iremos apresentar algumas questões de reflexão. São elas: como buscar uma melhor utilização dos recursos e prestar serviços públicos de forma satisfatórias. Para isso, a gente precisa ter uma atenção muito centrada no planejamento. O que quer dizer essa questão centrada no planejamento? Eu preciso prever as ações, eu preciso prever as práticas, preciso prever processos para depois conseguir executá-los, acompanhá-los, monitorá-los, a fim de gerar uma melhor utilização dos recursos públicos. Então, tudo que diz respeito à parte de planejamento é importante também no que diz respeito a políticas de compras públicas. Por que é importante a gente planejar compras? Porque se eu planejo, eu consigo ter uma visão de futuro, eu consigo ter um cenário construído. Em função desse cenário construído, eu posso encontrar alternativas para melhorar, para adaptar ou para conseguir conviver de maneira satisfatória com as ações que estão por vir no que se refere às compras públicas. Por outro lado, na hora que a gente planeja, não é simples, principalmente quando se refere ao setor público. Nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, ainda não é comum essa prática de planejamento, apesar de ser um elemento muito importante na hora que a gente trata do serviço público, porque você precisa, antes de iniciar um ano, prever todas as ações que serão realizadas, prever todos os recursos que serão utilizados, prever os momentos em que essas ações irão acontecer. Então, quais são os desafios que a gente encontra quando a gente trata de planejamento de compras? A gente tem resistências, as pessoas às vezes elas não gostam de quantificar, elas não gostam de dedicar tempos para fazer esse tipo de levantamento. Existe uma lógica vigente, muito já estruturada, e quebrar essa lógica também é difícil. Outro ponto que nós vamos ver na nossa aula de hoje é como realizar a gestão estratégica de suprimento. Então, eu vou apresentar para vocês alguns caminhos, no que se refere à gestão estratégica de suprimento. É como se fosse uma proposta, um passo a passo. E por último, nós vamos apresentar as compras sustentáveis, São compras onde valorizam a preservação do meio ambiente, a utilização adequada dos recursos, a utilização de recursos renováveis, a geração de ventilações naturais, a geração de águas a partir da captação da água da chuva. Isso tudo visa preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e a preocupação com as vidas futuras. Então, é um pouco sobre esses três assuntos que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá para o nosso primeiro assunto, que é o planejamento de compras. O planejamento de compras tem por objetivo atender a demanda, por meio de uma ferramenta de gestão capaz de promover a melhor utilização dos recursos públicos no que se refere à aquisição e à contratação de compras públicas. Por que isso? Porque o Estado, no que se refere à compra, é o segundo maior item de despesa. Então, compras precisa ser considerada, precisa ser analisado com critério, uma vez que ela vai impactar de maneira significativa os cofres públicos. Qual que é o fluxo de planejamento de compras, quando a gente considera o portal de compras públicas? Então, nós temos algumas etapas que precisam ser seguidas, Primeiro, a gente vai falar de levantamento dos itens, através de projetos e de atividades. Depois, a gente vai definir a quantidade, o preço e o prazo. Depois, vai ser definido a fonte de recurso. Depois, o alinhamento e planejamento do orçamento. E, por último, a elaboração do calendário. Então, vamos lá.
Agora, na hora que a gente fala de levantamento de itens, definição de quantidades, de preço e prazo e definição de fontes de recurso, aqui a gente está falando sobre a logística do almoxerifado, a logística, a parte de almoxerifado e as informações que são fundamentais no que se refere à área demandante. O que é a área demandante? São setores dentro da organização pública que demandam por recursos, diferentes tipos de recursos, pode ser bens ou serviços. Alinhamento do planejamento e orçamento. Aqui nós estamos falando com ordenador de despesa, a pessoa que vai aprovar ou reprovar determinada ação. E por último, nós temos aqui a parte de compras efetivamente, que é quando a gente vai estabelecer o calendário. O que quer dizer o calendário? São as datas em que vai ocorrer efetivamente as licitações. Onde e o que deve ser planejado? Primeiro, nós precisamos criar procedimentos por meio da padronização dos mesmos. Ou seja, eu preciso especificar que tipo de item eu compro. Nós temos N tipos de canetas, N tipos de papéis, né? O que vale dentro do estado de Minas Gerais? O que vale em cada município? Então, primeiro a gente padroniza, né? A gente entra com esses itens por meio de codificação lá no Sistema Integrado de Administração de Materiais, né? E aí, depois, né, a gente vai planejar essas aquisições e essas quantidades respeitando o que está padronizado no catálogo de materiais e serviços. Nós vamos trabalhar, ao final da nossa disciplina, um pouquinho mais de profundidade, né, a classificação de materiais e serviços. No final dessa unidade, inclusive, de compras governamentais, vocês vão poder entender melhor como é que isso é feito dentro do estado de Minas Gerais também. Quais são os passos a passo para a implementação do planejamento de compras públicas? Não é nada simples, né? Porque na hora que a gente fala de implementar uma política, relacionado a essa política, nós precisamos pensar em mudanças culturais. Por quê? Porque você tinha um padrão existente, uma lógica dominante. A política de compras era feita assim, e a partir desse momento vai ter mudanças. Então, isso vai afetar aquelas pessoas que estão trabalhando dentro do setor por mais tempo, porque elas já estão acostumadas com aquele fluxo, né? E a partir disso, elas precisam pensar diferentes, elas precisam permitir essa mudança de cultura. Então, para isso também é importante a colaboração, né? Ou seja, o envolvimento de todas as pessoas, né? Corpo técnico e corpo gerencial, para validar essa mudança cultural. Depois é necessário elaborar um planejamento, né, do órgão ou da entidade. Elaborou o planejamento, você vai executá-lo e, ao mesmo tempo, você precisa de monitorar se esse planejamento está dando certo, se ele é efetivo, se ele atende às demandas dos órgãos públicos. E para a gente fazer esses monitoramentos, é muito interessante a gente utilizar indicadores, né? E a gente pode criar diferentes tipos de indicadores, né? Por exemplo, foi estabelecido 10 licitações. As 10 licitações do ano foram realizadas, né? Então, um indicador seria quantidade de licitações realizadas por ano. A meta seriam 10. O que foi efetivado? São 5, 6, 10, 11, 12, enfim. E aí, por meio dos indicadores, é possível a gente comparar se o que está sendo planejado foi, de fato, executado. Um outro passo importante nessa implementação é a realização de reuniões, né, gerenciais estratégicas. Então, em função da mudança do nosso contexto, muito impactado, influenciado pela pandemia, essas reuniões presenciais, elas precisaram ser modificadas. Em alguns órgãos ainda é possível existir essas reuniões presenciais. Em outros, a gente precisou recorrer muito ao uso de plataformas que nos permitisse reuniões virtuais. E aí, nessas reuniões, né, tanto de planejamento quanto de monitoramento, é importante também reuniões para demonstrar o que de fato aconteceu, né? Ou seja,
o que foi planejado, o que foi monitorado e o que de fato foi executado. E aí, nesse momento, é a hora de apresentar os indicadores, né, o que se achou, o que se conquistou nesse momento. Em Minas Gerais, como que foi a experiência de planejamento de compras? Né? Ela iniciou lá em 2019, o nosso material de referência, ele não consegue atualizar até o tempo presente, né? Mas as iniciativas lá em 2019 era para a elaboração de um modelo padronizado de planejamento de compras públicas. Aí foi feito um diagnóstico por empresas terceiras, né? Foi contratada uma equipe de consultoria, né? E aí, a partir desse diagnóstico, foi identificado um planejamento, né, e necessidades de planejamento e de controles que precisavam gerar melhorias, que precisavam ser modificados. E em 2010, elaborou-se o modelo de compras, né, para promover a qualidade do gasto público. E em 2012, foi feita a realização do planejamento de compras, no modelo estabelecido, a partir do diagnóstico e a partir do modelo elaborado, e aí ele começa a se tornar obrigatório para todos os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. Quais foram as dificuldades nesse processo, nessas etapas? Primeiro, a utilização de formulários em meios físicos pelas áreas solicitantes, né? Tinha um hábito de utilizar esses formulários. Dificuldade de especificar o objeto ou o serviço que desejo, né? Isso ainda é um gargalo, se a gente for ver aqui, nós estamos aqui em 2020, né? Eu tenho um projeto de pesquisa que é financiado, e aí vem lá, você pode adquirir um computador. Que computador é esse? A gente tem N tipos de computadores. Então, a gente precisa especificar detalhadamente como que é esse computador. Eu não posso direcionar para uma marca, eu preciso trabalhar com uma descrição que seja ampla e abrangente e que capte diferentes organizações, senão eu vou ter que trabalhar com a questão que a gente chama de inexigibilidade, que eu preciso demonstrar que só aquela empresa é capaz de ofertar aquele produto, e na hora que se fala de computadores é muito difícil a gente constatar isso, né? E uma outra dificuldade estava relacionado ao envolvimento dos técnicos e gestores das áreas finalísticas. Então, apesar de ser importante a participação, o envolvimento, nem sempre isso é fácil. Então, isso acaba se tornando também uma dificuldade. Agora, nós vamos partir para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que é tratar sobre a gestão estratégica de suprimento, né? Então, é a proposição de um modelo, de uma prática, né, de um guia, de um passo a passo, de um procedimento operacional padrão, a fim de nortear o processo de compras, de compras públicas no estado de Minas Gerais. Então, o projeto de gestão estratégica de suprimentos, ele traz inovações, né, para os procedimentos de inovação, por meio do modelo de modelos de gestão estratégica de suprimento desenvolvido por diversas famílias de compras. Então, quais são os conceitos relevantes? Primeiro, a gente precisa entender, né, o que é essa gestão estratégica de suprimento, ou seja, ela está focada na qualidade e na produtividade das aquisições. Ela visa melhorar o conhecimento de mercado, conhecer quem são os meus fornecedores, quem são as possíveis organizações que podem vir fazer parte do certame, vir oferecer seus produtos para a organização pública. Esses fornecedores, se eles são pontuais, se eles prezam pela qualidade, se eles têm um processo de pós-compra bacana, interessante. Visa também a aplicação de boas práticas de gestão e redução de custos. Além disso, a melhoria da relação com os fornecedores, né, para gerar um relacionamento de longo prazo. A gente sabe que esse relacionamento de longo prazo ele é complicado dentro das organizações públicas na medida em que vai fornecer para o setor público aquela organização que apresentar o menor valor, ou técnica e valor. Então, esses são também elementos que precisam ser considerados. Então, conceitos que são relevantes, né, dentro da gestão estratégica de suprimento é o Strategic Sourcing. Então, o Strategic Sourcing ele é baseado nesse diamante, né, e ele tem foco comercial e, ao mesmo tempo, técnico. Esse diamante está baseado em conceitos inspirados
no setor privado e que a gente faz uma pequena adaptação para o setor público. E aí é apresentado o desenvolvimento das famílias de compras, né, a análise do custo total, a redução de custos e a melhoria na qualidade de fornecimento. Para tanto, é elaborado a partir daquele diamante, né, uns 7 passos, né? Esses 7 passos, eles são importantes para conseguir implementar a gestão estratégica de suprimentos. E aí vou apresentar para vocês esses 7 passos, né? Primeiro, nós temos a inteligência interna, né? Dentro da inteligência interna, a gente tem a definição de requerimentos, né? Então, o primeiro elemento é a coleta de dados de utilização, né? Especificar os padrões existentes, revisar processos atuais de compra, definir custo atual, analisar criticidade interna e pesquisar barreiras. Isso está relacionado a essa inteligência interna. Você precisa conhecer, você precisa diagnosticar, você precisa mapear como tem acontecido as compras públicas dentro da organização, no caso específico do Estado. Depois nós temos a inteligência externa, que envolve a análise de mercado. Então, primeiro é analisar a complexidade do mercado, né? Quem são os fornecedores, se eles estão perto, se eles estão distantes, se são muitos, se são poucos. Pesquisar essa tendência do mercado, né? Por exemplo, em função da pandemia, a gente teve todo um alvoroço, toda uma modificação, né? Por exemplo, dentro da Universidade Federal de Lavras, nós temos aqui o restaurante universitário. Então, em 2019 foi feita toda uma compra para abastecer o restaurante universitário e que em 2020 ele praticamente não funcionou, né? Então, o que fazer com esses itens que foram comprados? Eu não sei dizer aqui para vocês agora se essas aquisições foram feitas por meio de sistema de registro de preço. Se sim, é mais fácil, você não precisa executar. Se não, é mais difícil, né? E eu sei, tenho conhecimento que muitos itens adquiridos pelo restaurante universitário foram doados à comunidade logo no início da pandemia, em função de não perder esses materiais. Então, apesar de ter executado o orçamento, a universidade também teve a preocupação, já que nós não sabemos quando iremos voltar ao funcionamento e esses produtos contêm data de validade, vamos doar. Então, acabou sendo também uma estratégia bastante interessante. Outro elemento que envolve também essa inteligência interna, né, é identificar potenciais fornecedores e segmentos do mercado, pesquisar estruturas de custo da indústria e compará-las individualmente. O terceiro passo é o desenvolvimento de políticas e estratégias, né? O que isso envolve? Identificar áreas e componentes dos custos, popularizar o modelo de custo total com os custos atuais e benchmark, ou seja, verificar o que tem sido feito por outros estados, por outros órgãos públicos, aprender com o que é feito por esses outros órgãos e tentar buscar aquilo que é benéfico e que faz sentido para o órgão público e implementar interiormente. O quarto passo é a avaliação dos fornecedores, tem como foco revisar as características do modelo e as alternativas e selecionar o melhor modelo. O quinto passo, estratégias de negociação, que visam determinar critérios de avaliação dos fornecedores, coletar e analisar informações, fazer um ranking de fornecedores, definir critérios preliminares para avaliação de performance, né? Então, estabelecer alguns indicadores, alguns parâmetros para comparar um fornecedor com o outro. Elaboração dos editais, né? Então, estruturar processos, né? Modalidades de contratação, elaborar o edital, aprovar juridicamente o edital, publicar o edital, né? E, por último, a última etapa, que é o processo de licitação, que é planejar e conduzir a licitação, selecionar fornecedores e documentar benefícios e obter observações para o fornecedor selecionado. Aqui, gente, eu considero que ainda faltaria um outro elemento, né? Que é o que a gente chama de pós-compra, que ainda não é muito trabalhado, ainda não é muito priorizado dentro das organizações públicas, mas que a gente tem observado que é uma tendência e que nos
próximos anos, né, a gente vai incluir esse outro elemento, né, que aqui tem uma preocupação muito grande no que diz respeito às compras públicas até o processo licitatório, mas existe ainda falhas no que diz respeito à execução e ao acompanhamento dos itens que foram licitados e das empresas que venceram o certame. Então, dentro do estado de Minas Gerais, essa gestão estratégica foi dividida em duas ondas, né? A primeira lá em 2006, como um aspecto experimental, em 2009 a segunda onda, e hoje já existem a implementação dessas práticas. Então, quais foram as lições e as dificuldades aprendidas? Então, as lições. A equipe permanente que absorveu o conhecimento adquirido junto à consultoria e passou a replicar os conceitos aprendidos, então isso é bastante interessante. Houve um monitoramento das famílias de compras implantadas, a fim de verificar se o que foi feito estava adequado e, de fato, representava as necessidades e as demandas do Estado. As dificuldades estão relacionadas à priorização de entregas dos projetos em relação às demais entregas, né? Porque pensando no Estado, né? Pensando no setor de compras, de gestão de suprimentos, não existe só essa parte de gestão estratégica, né? De suprimento, mas existem N outras demandas. Então, como conciliar, como colocar na agenda a discussão de diferentes temas com entregas em períodos semelhantes. Então, isso é uma dificuldade. Compatibilidade de tempo e de prazo, né? O que quer dizer isso? Uma dificuldade entre o cronograma e as instituições judiciais e de controle, né? Então, isso também gerou uma certa dificuldade. Dicas e sugestões. Então, a primeira dica é sempre importante capacitar e treinar os gestores públicos para que eles sejam inseridos e envolvidos dentro desses processos de mudança. Porque quando há esse envolvimento, essa participação, né, e ao mesmo tempo a capacitação e treinamento, isso gera uma maior possibilidade de entrosamento, de envolvimento e, de fato, de absorção daquelas mudanças e aplicação das mesmas. Outra dica e sugestão é a criação de mecanismos que possam contribuir para a melhoria contínua do modelo de gestão estratégica de suprimento para as famílias de compras, né? Então, isso daí também a gente vê muito na disciplina de gestão de serviços, que a gente precisa cotidianamente encontrar soluções alternativas para a gente continuamente melhorar, adaptar. Não quer dizer que é algo ruim, mas é algo que, se for feito de um modo diferente, pode gerar maiores benefícios aos envolvidos. Indo para o nosso último tópico, né, nós vamos falar agora sobre alguns exemplos, alguns casos práticos de compras públicas sustentáveis no estado de Minas Gerais. O que envolve, né, essa noção de compras públicas sustentáveis? Então, ela está muito baseada nessa noção de desenvolvimento sustentável, né? O que é um conceito de desenvolvimento sustentável? É a gente permitir que as gerações futuras possam continuar vivendo e continuar explorando o ambiente de forma adequada, ou seja, para que essa população futura ela tenha acesso àqueles recursos que não são renováveis e ela consiga viver por muito e muito mais tempo. Então, o desenvolvimento sustentável ele alia a sociedade, o ambiente e a vertente econômica. Então, encontrar um equilíbrio entre essas três vertentes a fim de gerar o que se chama de sustentabilidade. Eu vou apresentar para vocês algumas das práticas, né? Vocês podem ler com maior critério e com maior detalhe cada uma dessas práticas no material de referência. Então, essas práticas, elas estão baseadas no consumo e nas produções sustentáveis. Elas focam 5 grupos de despesas, né? Trabalho sobre o ponto de vista da gestão estratégica de suprimento, que são medicamentos, materiais de escritório, equipamentos de informática, obras de pavimentação e refeições fornecidas aos penitenciários, às delegacias e aos hospitais públicos.
A primeira prática está relacionada ao Programa Estadual de Gestão da Água, né? Esses estudos, né, esse programa, ele visa a utilização de equipamentos que vão gerar economias, né, por meio do uso de torneiras automáticas, por meio de válvulas de descargas, né, todos esses itens, eles estão inseridos no catálogo de materiais e serviços, porque na hora que a gente vai fazer a aquisição, eu já tenho esses itens no catálogo, então fica muito mais fácil o processo de aquisição. Teve também um caso interessante no batalhão, né, de polícia de Minas Gerais, onde instalou mecanismos para captar a água da chuva para a lavagem de viaturas e pátios. Além disso, houve a análise e a revisão de contratos com a Copasa a fim de reduzir o consumo de água. O segundo programa é o Programa de Gestão Estratégica, Gestão Energética Estadual. Ele foi feito por meio com um convênio com o Cefet, MG, tem como foco pesquisas e projetos de extensão na área de energia, onde o foco é redução do gasto, né, e a difusão de uma cultura do não desperdício. Essa parceria é uma aliança interestadual que visa a conscientização sobre o uso da água e da energia em 49 escolas do estado. O projeto Ambientação, que tem como foco a educação ambiental nos prédios do governo, ele visa estimular a mudança de comportamento e a adoção de critérios ambientalmente corretos e de práticas sustentáveis, bem como a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Outra ação vinculada à questão de compras sustentáveis são as obras públicas sustentáveis, né? Então, você tem ali as construções que permitem uma melhor utilização das águas, uma melhor utilização da iluminação, né? E isso gera economias para o Estado. Eu espero que aqui dentro da questão de obras públicas sustentáveis, o prédio da cidade administrativa, ele foi todo construído baseado nessa prática de compras sustentáveis, tentando gerar economias energéticas e economias de água para esse ambiente, para esse espaço. Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no fórum de dúvidas e utilizar também o material de referências para sanar dúvidas adicionais e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento.